Já foi capital de Portugal nos séculos XII e XIII. Na cidade dos estudantes, a universidade, uma das mais antigas do mundo, eleva bem alto o nome e a fama de Coimbra. A Universidade de Coimbra, Alta e Sofia são Património Mundial da Unesco. E é no coração da universidade, no Paço das Escolas, que chegamos à Biblioteca Joanina, considerada um dos melhores exemplos do barroco em toda a Europa. Entramos num espaço que quase parece uma igreja, mas na verdade foi construído com o objetivo de centralizar o conhecimento produzido não só na universidade, mas por muitos autores e escritores portugueses e internacionais. Sente-se o peso do ambiente, sente-se o peso da história. Abriu portas em 1728 para eternizar o poder da palavra escrita. Nós temos aqui cerca de 30.000 obras neste piso, o piso nobre da biblioteca. As obras são do século XVI, do século XVII e do século XVIII. Correspondem àquilo que nós hoje designamos como livro antigo. Que tipo de obras é que aqui estão e como é que se divide aqui o espaço da biblioteca? Nós temos as áreas que representam a produção intelectual da época: filosofia, teologia, medicina, matemática, direito. Mandada construir pelo rei Dom João V, a biblioteca foi financiada pela própria universidade. Com quase 300 anos, o poder do conhecimento funde-se com os detalhes arquitetónicos, numa experiência que atrai cerca de 400.000 visitantes por ano. Aquilo que acontece nesta biblioteca é uma espécie de fusão entre a dimensão arquitetónica da organização do espaço e a própria dimensão arquitetónica que podemos atribuir ao conhecimento enquanto uma organização do espaço mental, do espaço da informação. Uma biblioteca é um sistema de informação, é um sistema de organização de ideias. E aquilo que o visitante pode ver quando entra aqui é justamente essa ligação, a ligação entre a biblioteca enquanto coleção, enquanto conjunto de ideias interconectadas e um espaço que é acolhedor e que convida à contemplação. Esta é uma das obras representativas da coleção aqui da Biblioteca Joanina. Sim, esta obra é uma obra que nós podemos integrar dentro da lógica enciclopedista do século XVIII. Intitula-se A Galeria Agradável do Mundo. Este volume que eu tenho aqui é um volume que é dedicado à Arábia. Tem uma quantidade muito significativa de gravuras e eles alternam sempre a representação textual com a representação pictórica. Certo. Imaginar o trabalho que aqui está. Isto é gravado manualmente a partir de um desenho. Incrível. Folhear algumas das obras é um verdadeiro privilégio. Só no Espaço Nobre estima-se que existam qualquer coisa como 20 milhões de páginas. A Biblioteca Joanina atualiza-se e aventura-se na internet para levar o conhecimento a todos os interessados. Chamaram-lhe Joanina Digital. Terá ferramentas que permitirão não só consultar individualmente cada um dos exemplares, mas também estudar de uma forma agregada o conjunto da coleção. Essa é uma das vantagens da digitalização. Também permite exatamente isso. Uma pessoa aqui numa visita física a este espaço observa, vê as obras, não as lê. Na Joanina Digital eu tenho acesso a obras específicas, inclusive se for alemão consigo traduzir uma obra do Pedro Nunes para alemão, correto? O exemplo que deu é um exemplo interessante para a mediação da coleção para um público mais geral. Na verdade, os livros que aqui estão continuam a ser consultados por especialistas no âmbito das suas investigações, mas é difícil imaginar um leitor comum a interessar-se por este tipo de obras e creio que um dos desafios que nós temos agora como responsáveis pelo projeto de digitalização é fazer essa mediação e dentro das ferramentas que vamos disponibilizar, nós vamos ter a possibilidade, por exemplo, de fazer pesquisa agregada de imagens e também fazer tradução automática.
Este é apenas um dos cerca de 30.000 volumes que a Joanina Digital pretende digitalizar e disponibilizar online. Serão cerca de 20 milhões de páginas. Mas nada se compara à experiência de visitar in loco esta biblioteca, que está definitivamente nas nossas Literary Tourism Routes.